O que nós vamos ver nessa aula, nessa parte da aula? Nacionalismos e seus desdobramentos. Gente, o que é nacionalismo? Para entender o que é nacionalismo, vocês vão observar e analisar os casos da unificação da Alemanha e da unificação da Itália, para então formular o conceito do que é isso. O que eu vou precisar aprender no final dessa aula? Você precisa entender conceitos como Estado, nação, território, governo, país. E como isso gera tensões sociais, ideológicas, conflitos e até mesmo guerras. Onde hoje se conhece como Alemanha e Itália, era na verdade uma série de territórios que formavam diferentes estados, por motivos estabelecidos por convenções, motivos religiosos, históricos, como no caso da Itália, ou ligados à questão econômica, como no caso da Alemanha. Vou deixar aqui para vocês verem um mapa da Itália antes da unificação, totalmente dividida. Vou deixar também um mapa da Alemanha antes da unificação, no período da Confederação Germânica, após o Congresso de Viena. Percebam como o território era dividido. Ainda não havia um Estado com o nome Itália e nem um Estado com o nome Alemanha. Então, por que eles se uniram? O que aconteceu para que eles se tornassem estados nacionais? Itália e Alemanha. Primeiro ponto que a gente precisa observar é o reconhecimento do outro. Quando a Itália, por exemplo, é jogada ao domínio do Império Austríaco, os austríacos passam a ser vistos como o inimigo, o outro, aquele que não sou eu. No caso da Alemanha, os interesses da Alemanha, na verdade, ainda não existem, né? Porque não existe Alemanha. Se consolidavam naquela época os interesses da Prússia, que era um dos mais desenvolvidos na época, economicamente. Então, o outro era, resumidamente, o inimigo da Prússia, que depois viria a ser o inimigo de toda a Alemanha, né? O outro foram os austríacos, primeiro, e depois, ainda no caso alemão, os franceses. Então, quando eu reconheço o outro, quando eu crio... É igual aquele ditado, quando uma ou duas pessoas não gostam de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, geralmente essas duas pessoas vão ser amigas. Por quê? Elas têm uma afinidade em comum, que é o não gostar do outro, daquela outra pessoa. E isso as une. Portanto, o reconhecimento do outro é um dos pontos indispensáveis para entender o processo de unificação da Alemanha e da Itália. Outro ponto nesse caminho para a unificação é as noções de Estado moderno. O sentimento nacionalista levou à definição de uma política, né, que representasse esse povo, que agora se considera igual. Não houve nesse princípio definições claras. Na Itália, por exemplo, havia uma dúvida entre qual o sistema de governo que a gente iria implementar, monarquia constitucional ou república. Haviam interesses diferentes. Na Alemanha, formou-se o Império Alemão, nada de república, mas que também cresceu, desenvolveu e fez concorrência às maiores potências da época. No Brasil mesmo, se vocês lembram, nós somos império até 1880 e que se identificam como pertencentes à mesma cultura, à mesma herança histórica, à mesma língua, o mesmo território e assim por diante. Então, para fechar, o desenvolvimento do nacionalismo, para entender o desenvolver da ideia de nacionalismo, eu preciso entender conceitos como Estado, nação, território, governo e país.
Então, vamos fechar tudo isso agora. Gente, fiz um resuminho aqui então. Basicamente, o nacionalismo surgiu a partir do século XVIII, XIX, em que ascende, ou seja, cresce um sentimento de pertencimento a uma cultura, a um território, a um povo, né? Mas só isso também não basta. O desenvolvimento econômico e o interesse das classes burguesas são indispensáveis para a gente entender. Porque é o interesse da burguesia que se forja como interesse de todos. Passa a pertencer ao interesse de todo aquele Estado, de toda aquela nação. Eu preciso, então, de um governo que represente a todos e que atenda o interesse de todos. Esses indivíduos, mas se pensar, todos quem? Quem são todos? Esses indivíduos que falam a mesma língua, que estão no mesmo território, que têm a mesma herança cultural e que aceitam também o interesse dominante dessa burguesia. Aceitam um único governo também, isso é importante entender, um único governo e independente, tem que ser independente, né? Que ofereça tudo isso a eles. Todos se tornam, portanto, pertencentes a uma só nação. Quando falha qualquer ponto desses que eu coloquei, território, herança cultural, língua, cultura, enfim, quando falha qualquer um desses, ou até mais de um, acontece um caso como o dos curdos. O que acontece com os curdos? Eles se entendem como uma nação, um povo, mas eles não têm Estado. Aí você vai procurar saber por que o caso deles acontece isso. O movimento operário, a luta dos trabalhadores por direitos políticos e sociais. Vamos pensar, qual era a situação do trabalhador no século XVIII e XIX? Como era a vida desse trabalhador, tanto na fábrica quanto na sua vida social, em casa, com sua família? Gente, coloquei aqui os aspectos que envolviam a vida desse trabalhador. Sem férias, sem folga, sem leis trabalhistas, trabalho infantil, exploração, falta de lazer quando ele chegava nos seus horários de folga, baixos salários, moradias precárias, poucas condições de vida, saneamento básico, alimentação ruim, ou seja, a total miséria. Essa era a vida do trabalhador do século XVIII até o século XIX. Então, vamos pensar. Vocês acham que os trabalhadores ficaram parados observando essa situação? Por um tempo, sim, mas depois eles procuram saídas. Então, como eles iriam resolver esse problema? Coloquei aqui para vocês 2 exemplos de movimentos de união dos trabalhadores para tomar decisões sobre o futuro deles, sobre aquela situação precária que eles iam vivendo. O primeiro movimento é o ludismo. O ludismo foi basicamente a quebra das máquinas. Os trabalhadores ainda não conseguiam entender que o problema não estava nas máquinas, e sim na forma de governo, na política e nos seus patrões. Então, no entendimento deles, quebrando as máquinas, eles conseguiriam alcançar os seus objetivos de igualdade ou de melhores condições para o trabalho. O segundo movimento é o cartismo. O cartismo foram o quê? Paralisações, greves, né? Que renderam depois o direito na lei de se organizar e promover greves. Sim, antes não era um direito do trabalhador. Até hoje é. Então aí está a origem disso. Outros pedidos também que envolviam os protestos
durante o período do cartismo, foram rejeitados. Mas já nota-se, de certa forma, o engajamento desses trabalhadores. Qual que é a herança dessa luta que começou lá no século XVIII? Bem, gente, vocês já viram falar em sindicatos, greves, movimentos feministas? Todos esses foram movimentos que buscaram, através da união, mudanças na lei para ter maior participação política, para que esses trabalhadores participassem mais ativamente da política, das formulações das leis, né? Das leis que incidiam sobre o seu próprio trabalho, inclusive das mulheres, né, gente? As novas ideias do século XIX. Quais são as ideias que vão ser a resposta a toda essa situação de desigualdade que o proletário estava passando? Ideias, obviamente, de igualdade, contrárias à desigualdade que era a situação daquela época deles, né? Então, eles viviam uma completa situação de desigualdade. Então, obviamente que a resposta a isso, essas novas ideias, são ideias de igualdade. Surge, então, gente, pensamentos, ideias como o socialismo. O objetivo é contestar o capitalismo e defender uma sociedade igual, sem exploração do trabalhador. Citei aí os três tipos de socialismo que surgem nessa época, no século XIX. A ideia é a sociedade igual. Essa é a ideia. Mas o método de alcançar esse objetivo muda entre eles. O socialismo utópico foi um sonho, sem qualquer chance de tornar real, pois as suas ideias defendiam coisas que não davam para acontecer. O que é um sonho, gente? O sonho é aquilo que não vai acontecer nunca. As ideias deles dependiam da boa vontade dos burgueses. Vai lá e dá uma olhada nas ideias dos socialistas utópicos e me fala depois o que vocês acharam delas. Por que viraram ideias que não saíram do campo da utopia, do sonho? Já o socialismo cristão defendia aquilo que parece que foi o que Cristo pregou mesmo, né? Segundo a cristandade, segundo essa doutrina cristã, não deveria haver miséria, muito menos desigualdade. Então, o Papa, ele manda apenas seguir esses preceitos básicos do cristianismo, né? Agora, o socialismo científico, que inspira as revoluções posteriores, propõe que absolutamente todo entendimento sobre qualquer coisa só é possível levando em consideração, em primeiro lugar, que a sociedade é dividida em classes. Que classes são essas? Os donos do meio de produção e da terra e os trabalhadores, que é aquele que vende a mão de obra, os proletários. Segundo, só é possível entender algum conceito, algum fenômeno social, levando em consideração, em segundo lugar, a mais-valia, ou seja, o lucro que o dono dos meios de produção, que o patrão vai ter no fim do processo de produção. Lucro garantido pela desvalorização da mão de obra do trabalhador. E o terceiro ponto colocado pelo socialismo científico é essa contradição gerada pelas formas como o capitalismo produz, que é gerar sempre mais acumulação dos patrões, dos mais ricos, e sempre, em contrapartida, mais miséria dos trabalhadores, da maioria da população. Então, por isso, né, nós dizemos que ele é científico, porque ele é uma forma de conhecer o mundo. Segundo o socialismo científico, só é possível conhecer o mundo passando por esses três pontos.
Eu vejo o mundo, eu conheço o mundo, eu analiso o mundo, os fenômenos sociais, através do método que me faz sempre entender que a sociedade é dividida em classes, que ela preconiza o lucro, o que gera uma grande desigualdade social. Por isso que é o socialismo científico, inclusive até hoje existem muitos que é um método científico muito utilizado nas pesquisas atuais, principalmente as das ciências humanas e sociais. E para fechar essas ideias do século XIX, temos aí o anarquismo. O que é o anarquismo? O anarquismo ele vai contra as ideias socialistas. Ele vai contra o liberalismo econômico. Porque nesses outros dois casos, a figura do Estado se faz presente, em menor ou maior grau. No anarquismo, é o contrário. Ele preconiza a ausência total de Estado. Para eles, qualquer um que governasse sempre tem a tendência em governar segundo os seus interesses ou atendendo ao interesse de algum grupo. Portanto, os anarquistas acreditam na ausência do Estado como forma de conseguir ordem social. Gente, qual que é o resultado de tudo isso? Resumindo de novo. As ideias construídas desde o século XVIII até o século XIX, resultado do quê? Da construção de uma sociedade burguesa, industrializada, dividida em classes, em que emerge contradições do capitalismo, faz criar uma série de novas formas de pensar a sociedade, de tentar pensar a sociedade, uma sociedade mais igual. A Comuna de Paris, por exemplo, foi a primeira experiência que o trabalhador consegue tomar o poder, né? O poder do Estado. E sobe, ascende ao poder. Mas não vai dar muito certo, não. Não dura muito tempo essa experiência. Então, vocês têm que notar que o capitalismo ele tem raízes muito fortes, difícil de se tirar, né? E que os conflitos decorrentes dessa situação colocada pelo capitalismo estão só no começo. Vocês vão ver muita coisa ainda ao longo dos anos de estudo.